Bom dia meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Bom dia Roberto Gomes, bom dia Jota Evangelista, bom dia Joaquim Manuel lá em Porto, Portugal. Bom dia para você, Bruno, em Lisboa, Portugal, passaram mensagens para mim, né? Luiz Carlos, do Recife, bom dia. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, falo de Fortaleza. Hoje é o dia 24 de setembro de 2023, domingo. Pode olhar o calendário, que o dia 24 de dezembro será domingo. O mês de setembro é igual a dezembro até o dia 30, tá certo, pessoal? Bom dia para vocês. Senhores, sabe qual é a maior inconstitucionalidade que já existe no Brasil? Faz mais de 20 anos, mais de 30 anos. Aquela chamada PEC Bengala, que se transformou em emenda da Bengala, para dar aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ o direito de se aposentar na idade compulsória de 75 anos, enquanto o servidor público comum se aposenta com 70 anos de idade na compulsória, juízes e desembargadores estaduais. Alguém já falou disso? Fere o princípio do artigo 5º da Constituição Federal, no caput que diz: a todos será garantida a vida, a propriedade, a igualdade de todos e outras coisas mais. Então, senhores, a gente vê uma mulher decrépita já, desculpe, né? Vossa Velha, ministra presidenta do Supremo Tribunal Federal, no próximo dia 28 completa 75 anos, já no dia 2, você fala 28, né? E vai sair, não é melancolicamente não, vai sair de pé no traseiro pelo povo brasileiro, porque faz nojo a gente assistir tanta baboseira desses ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas 8, viu? Tem 3 que estão mais ou menos sérios. Inclusive o Cristiano Zanin, que é recém-nomeado pelo Lula. Por que eu digo isso? Vocês sabem qual é a religião da Rosa Weber? Sabem qual é a religião da Carmen Lúcia? A religião do Toffoli, do Luiz Fux, do Gilmar Mendes, do Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, que vai substituir a Rosa Weber, faz vergonha, né? Alexandre de Moraes, meus amigos, Carmen Lúcia. É profundamente triste a dizer que ninguém sabe se ela é agnóstica ou são agnósticos, ou seja, não possuem religião, ou se são ateus. Ela, no caso da Rosa Weber, é ateia. Como é que a mulher vai deixar o Supremo Tribunal Federal e antecipou seu voto descriminalizando a maconha? Tá? Quem chegar lá, não mais se mexer nesse assunto, porque já tem voto dela. Já deu número suficiente para indeferir a inconstitucionalidade do dia em que foi votado o impeachment da Dilma Rousseff. Inconstitucionalidade por quê? Ela diz lá, o julgamento lá foi político do Senado. Político? Isso é uma vergonha. É uma bandidagem. Bandidagem contra a democracia, imoralidade, imundície, sujeira. Tudo que você disser está lá na Suprema Corte. Eu não sei como é que ainda tem gente que não fecha o nariz para entrar na Suprema Corte. E eu digo isso sem... porque eu conheci o Supremo Tribunal Federal no tempo do Sidney Sanches,
do Neto da Silveira, e outro lá que eu não decorei o nome. Até o Sepúlveda pertence, passou a ser advogado do Lula, era um cara de Morlimpas. Esse Aires de Brito, que dizem que é cearense e é petista, ao que parece não foi um ministro ruim. Também o Nelson Jobim, também eu acho que não. O próprio Joaquim Barbosa saiu, dizem, motivo meio inexplicável. Aí, no caso da Dilma, o senhor Ricardo Lewandowski, que graças a Deus já deixou o Supremo e o substituto dele até que é mais ou menos, quando ele estava, eu assisti ao julgamento, o artigo 52 da Constituição Federal, ele diz que na cassação de presidente da República, termina o julgamento pelo Senado Federal e quem preside o Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o Ricardo Lewandowski na época. Me lembro quando o Senado aprovou o impeachment da Dilma, a Gleice Hoffmann, essa comunista barata, presidenta do PT, gritou: não, vou botar em votação sobre a suspensão da Dilma, ela vai ficar sem emprego. Aí ele botou em votação sobre a suspensão do direito da Dilma de exercer qualquer função pública por 8 anos. Artigo 52, parágrafo 1 da Constituição Federal. Aí, lógico que o PT era o dono de todo o Congresso Nacional. Aí votaram apenas pelo afastamento dela. Ela não podia perder os direitos políticos. Aí entraram com ação declaratória de inconstitucionalidade desse julgamento. A Rosa Weber, descaradamente, enganando o povo brasileiro, disse: o julgamento do Senado é político, ninguém pode meter o bico. Que conversa, Rosa Weber. O Supremo, artigo 102 da Constituição Federal e o artigo 103, atribuem aos ministros o dever de cumprirem a Constituição que vocês prometeram. Todos eles prometeram. Um juiz de primeira instância promete cumprir a Constituição Federal. E esses caras lá no Supremo não têm vergonha. São descarados. Eu acho que o Alexandre Moraes deveria pegar os livros dele, rasgar publicamente, esquecer, tirar do prelo, tirar dos alunos das faculdades de direito de todo o Brasil. É uma vergonha. Quer dizer, por que não vão suspender o direito político da Dilma? Porque foi um ato lícito, um ato político? Parágrafo único do artigo 52 da Constituição de lá. Com o afastamento do presidente, será obrigatória a suspensão dos seus direitos ao exercício de qualquer função pública por 8 anos. Bom, agora vem ela. Já fizeram a lei de descriminalização da maconha, ela já votou a favor, o placar está de 5-1, o juiz, o ministro que está no lugar dela, não pode votar mais, né? Por Deus que alguém pediu vista. Aí vem o aborto, já revogaram, está praticamente revogada a trilha de artigos do Código Penal, 124 a 127 do Código Penal, que tratam do crime de aborto, do 124, 125, 126 e 127. Que o 128 é o aborto permitido por lei, permitido nos casos do artigo 128. Agora vejam, eu entendo que a Constituição do artigo 5º, ela é explícita que garante a vida. A vida nasce do ventre materno, na concepção. Até que é aplaudida e descrita no artigo 2º do Código Civil. Eu entendo que, sendo o artigo 5º uma cláusula pétrea,
teria que ser uma Assembleia Nacional Constituinte para poder inserir o aborto. E você aí, evangélico de H, católico de H, você, católico de Araque, evangélico de Araque, por que vocês votaram no Lula? Todo mundo sabia que ele aplaudiu o aborto, queria o aborto, que ele destruiu a família. Destruiu. Os cristãos estão indignados. Aliás, ontem eu assisti à missa da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, padroeiro de Belo Horizonte, de Minas Gerais. O padre sentou a lenha através do canal 18, canal TV Pai Eterno. Agora vamos reunir, vai se reunir com os evangélicos agora para a gente ver a cara do evangélico comunista. Vai. Outra coisa horrível é o marco temporal. Aí vão desgraçar o Brasil, que vão dar mais terras aos índios do que aquelas do artigo 231 da Constituição Federal, as que já eram ocupadas pelos indígenas. O pior, sabe o que é? É que tudo está concentrado para botar o Bolsonaro na cadeia, caçar o mandato do Sérgio Moro, caçar o Deltan Dallagnol contra a lei. Eu assisti a uma manifestação do Isguelda Martins, que foi contundente em dizer aquilo que eu já disse. Primeiro, o ministro Alexandre Moraes, ele não pode ser delegado, promotor, juiz, vítima ao mesmo tempo. Para que coisa mais horrível, mais absurda do que a gente ouvir o voto do Alexandre Moraes, o voto do Luiz Roberto Barroso, aquele mesmo que foi lá para os Estados Unidos, Boston, dizer que o interesse era caçar, derrubar o presidente da República. Ele é que disse, perdeu o Mané, ele é que disse, eleição não se ganha, se toma. Aí ele veio com a cara de Amélie, dizendo que era mentira. Naquela manifestação do advogado de defesa daquele Tiago Matar, agora, recente, ele diz, não, eu fui convidado pelo Arthur Lira para conversar sobre o voto impresso. Eu me lembro, senhor Luiz Roberto Barroso, que o senhor disse que o voto impresso é o voto de papel, e repetiu dizendo que lá em Roraima, o senador de lá disse que ali, eleição não se ganha, se toma. Você está conversando água, rapaz. Não se cogitou de cédula de papel, cogitou-se de inserir o voto eletrônico impresso, não é o voto de papel como você quis. E descaramento é do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia. Gilmar Mendes chama Lava Jato de quadrilha. Por Deus, que agora mesmo estão levantando a cabeça os homens da magistratura federal. A associação já ingressou com recurso contra esse troço aí, esse julgamento de um golpe que não existe. Não existe golpe. Tem outra coisa. É aborto, maconha, Dilma, PEC, que foi outra coisa que era marco temporal. É triste, rapaz. Rapaz, desgraçado no Brasil. Olha, brasileiro, meus amigos do Brasil, vocês têm que saber que nós já somos parceiros da Venezuela, parceiro de carteirinha. O Lula, o que ele fez agora lá no discurso, lá de discurso mais besta, mais mentiroso, safado, sem vergonha, na ONU, escrito, foi aplaudido pelo pessoal que levou, porque ele levou para lá. Quando o Bolsonaro foi, a multidão de gente verde e amarela, até essas imagens do Bolsonaro foram proibidas pelo senhor Alexandre Moraes, dizendo que feria o princípio da isonomia. Tiraram as inserções de 30 segundos nas estações de rádio do Nordeste, proibiram a exibição das imagens de 7 de setembro. Mas vou te pegar os 3 tópicos do que eu vi lá. Eu vi todinho. Dizer, primeiro ele se avacalhou perante o presidente da Ucrânia. Segundo,
querer dinheiro, só fala, cadê os 100 bilhões de dólares para ajudar no desmatamento da Amazônia, no meio ambiente. Ele quer dinheiro, sabe para quê? Para roubar. Só isso. Ele, mas a gangue dele. Olha bem. Aí outra coisa que ele disse, ele vai estar querendo ir de encontro à empresa Uber. Olha, é muito diferente. Uber e táxi. O povo ele está também querendo fortalecer o sindicalismo. Sindicato forte é o Brasil forte. O Brasil retornou ao normal. Que mentira, vagabundo. Uber, sabe o que é Uber? Essa empresa, você anda de aplicativo, o ando é ótimo você andar de Uber. Até os taxistas, que não estão mais aguentando os encargos aí de sindicatos, são obrigados a sindicalizar, a pagar ISS do município, a vaga de táxi, placa vermelha, vistoria, não sei o que mais. A Uber não. Quer dizer, sabe o que ele disse? Diz, cara, que os motores de aplicativo Uber não tem onde fazer cocô, não tem, vive com fraldas descartáveis, parece ser a vergonha, vagabundo dizer umas coisas dessas. A Uber, meus amigos, ele quer sindicalizar, quer obrigar, quer que todo se obrigue ao sindicato. Ele aproveitando essa bandidagem do Supremo Tribunal Federal, sob o comando do Gilmar Mendes. Nessa eu digo e ouvi. O Gilmar Mendes, quando foi proferir o voto dele a favor do sindicato ser forte, é que ele disse, a contribuição sindical assistencial. Assistencial, por que ele disse isso? Eu já disse. Lá em Sorocaba, foi nota agora, que tomou conta da imprensa. Obrigado a não sei quem colocar todo mundo sindicalizado. Não, ninguém quer. Então uma multa de 150. Para o peneguismo dos sindicatos. O roubo não tem sindicato forte. O sindicato, ele representa uma classe. Se ele tiver só 10 inscritos, quando ele for fazer qualquer acordo coletivo, ele representa quem não é inscrito também. Não precisa contribuir. Não existe obrigação. Por que a lei criada pelo Supremo, que eu não sabia que o imposto sindical era obrigatório até o governo de Michel Temer, não sabia não. Porque o artigo 8º da Constituição Federal é tão claro, quando ele diz ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado em sindicato ou associação, reforçando o artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, diz a mesma coisa. Ninguém é obrigado a se filiar em associação. Aí, ele inventou a história de contribuição sindical assistencial. É a mesma coisa que já interpretaram em face do artigo 1694 do Código Civil, diz assim: extingue-se o vínculo matrimonial com o divórcio, devendo alimentos entre cônjuges, parentes e companheiros. O 1696, ele diz que os parentes podem pedir, mas o binômio necessidade e possibilidade do artigo 1695 está lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês, os países, o artigo 335 do Código Civil revogado, ele mantinha um vínculo de casamento por uma questão simples. Tanto é verdade que a sogra continuava sendo sogra, o cunhado continuava sendo irmão afim. Por que não existe mais? Porque com o advento da emenda 9 de junho de 1976, a Constituição de 67, regulamentada pela Lei 6515 de 26 de dezembro de 77, que instituiu o divórcio do país, se o desquite e a separação judicial não extinguiam o vínculo de casamento, porque o cara desquitado não podia casar de novo, já com o divórcio extingue-se o vínculo de casamento. Quando se extingue o vínculo de casamento, não existe mais parentesco de sogra para genro, uma sogra
que foi sogra pode casar com o genro, o cunhado pode casar, o ex-cunhado com a ex-cunhada, não tem vida, não tem nada. Aí criaram a história dos alimentos assistenciais, lei lá do Supremo. Se, aí diz, quando existe o vínculo de casamento, são obrigatórios os alimentos, ou seja, alimentos obrigacionais. E quando já é o divórcio, os alimentos são assistenciais, mas são obrigatórios, sabe por quê? Vai deixar de pagar os alimentos porque não é obrigatório, é assistencial. Você pega cadeia. Eu acho que o mesmo desse princípio é que o ministro Mendes comandou a turma dele para votar a favor dessa contribuição sindical assistencial. Aconselho ao senhor, empresário e empregado de modo geral, quem tem carteira anotada, quem foi empresário, síndico de condomínio, não paguem, não se piliem a sindicato, porque não é obrigado. Artigo 8º da Constituição Federal, decorem. Quem estiver ouvindo a minha manifestação, escreva e bote um print em todas as redes sociais para mostrar ao povo essa bandidagem que estão fazendo com o povo brasileiro. Outra coisa que o senhor Lula disse, o UBA é sindicato forte, não existe sindicato forte, existe bandido forte. E nós estamos aí. Mas o povo não está sentindo que o Brasil já é uma outra Venezuela, outra Nicarágua. O doutor Sebastião Coelho, que é desembargador aposentado, foi defender um réu. Ele disse publicamente lá no plenário da defesa. Por trás dessas bancadas tem ministros que são as mais odiadas pessoas do Brasil. Talvez eu diga a mesma coisa, porque eu tenho ódio desses julgamentos. A respeito desse, você fazer baderna sem arma, quebra-quebra e ser condenado como golpista, é melhor você não fazer matar alguém que você vai condenado a 12 anos, 13, né? Pegar 17 anos. Agora, vai abrir a vaga da Rosa Weber. Ela que deve ser ateia, acho que a Aguinaldo, a Camelus também é a mesma coisa, Gilmar Mendes também. Eu sei lá, eu sei que o André Mendonça é evangélico. Eu sei disso, ele, o Cássio Nunes Marques. Não, eu acho que o Cássio ele não deve ter religião, porque ele era petista, né? Antes de ir para o governo, o Bolsonaro colocou lá para mostrar que o Bolsonaro é eclético, né? Agora, pessoal, vamos a essa história do golpe, artigo 142 da Constituição Federal. Ainda hoje não engoli essa história de golpe. Que vamos dizer o seguinte, quando eu falei aqui, logo em dezembro, depois que o Lula ia ser, olha a história como foi bem feita. Estava marcada a diplomação do Lula, salvo engano, para 23 de dezembro do ano passado. Resolveram antecipar para o dia 12 de dezembro. Eu disse numa live. Por que isso? Porque o artigo 14, parágrafo 10º da Constituição, diz que a impugnação será em 15 dias a partir da diplomação. Quando o PL impugnou e apresentou aquele relatório com aquelas perícias do Instituto Voto Legal, provando que houve fraude nas urnas eletrônicas no voto, no código-fontes, que o senhor ministro Alexandre Moraes aplicou a multa de 22.991 no PL e ficaram, por isso mesmo, calados. Eu pergunto aos senhores, o que diz o artigo 142, que não é golpe não, viu, pessoal? Não é golpe não. Isso eu disse muitas vezes, queria que esses juristas grandes aí, que eu não sou nada,
tivesse a coragem de ler, eu não leio porque eu não enxergo, ler o artigo 142 da Constituição Federal. O que ele diz? Vou dizer mais ou menos. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, constituídas por disciplina e hierarquia, e constitui a defesa da nação. Quaisquer poderes, ou seja, qualquer poder que esteja sofrendo ingerência de outro poder, pode requisitar as Forças Armadas para garantir a aplicação da lei, da Constituição. Palavras minhas. Olha bem, vou fazer uma pergunta. Quem é o presidente do Congresso Nacional? Rodrigo Pacheco. O que é o Congresso Nacional? É o Poder Legislativo. Será que o Rodrigo Pacheco, dizendo de vez em quando, Arthur Lira também, que o Supremo está legislando, está assumindo a posição do legislador, até de constituinte, desde o momento que eles criaram a União Estável Homoafetiva? Será que eles, o Rodrigo Pacheco, já tem, ou tinha, ou passou a ter, ou deixou de ter condições de requisitar as Forças Armadas para garantir a autonomia do Poder Legislativo, conforme está lá no artigo 2º da Constituição Federal? Porque o Brasil é república tripartite de poderes, observando aquela teoria de Montesquieu, que são os 3 poderes da República, autônomos e independentes entre si. Então, se o Rodrigo Pacheco tem esse poder de convocar as Forças Armadas para colocar uma chavezinha no cadeado lá do senhor Alexandre Moraes, para não estar praticando atos de, tem até o nome de usurpação de poderes, usurpação de poder, usurpação de competência, se ele tem, até o dia 31 de dezembro de 2022, o presidente da República, podia ser quem for, tinha o direito de convocar as Forças Armadas com base naquele laudo do Instituto Pronto Legal, para abrir o código-fontes, abrir as urnas e contar os votos, ver se realmente houve fraude na eleição. E vamos admitir, eles teriam até o dia 31 de dezembro para fazer isso. Mas por algum motivo procrastinassem. As Forças Armadas davam posse provisória. Isso é o meu ponto de vista. Eu estou dando uma lição de direito, nada a ver com o que acontece. Ao Arthur Lira para assumir interinamente a presidência, e tão logo ficasse provado que realmente o Lula foi eleito, ele assumia a presidência da República. Que golpe tem nisso? O golpe é o que nós estamos sofrendo. O golpe diário. O golpe dessa CPMI, em que a senhora Elisiane Gama faz o diabo, inclusive tem prova de que ela combinou o depoimento com o G. Dias, depoimento dele, a prova de que a gente assiste todos os dias, Flávio Dino, de 185 gravações, entregou só 4, então disse, não, as outras pagaram. Por que as outras pagaram, as 4 pagaram? O que é que ele diz? Se o Congresso não votar, o Poder Judiciário garante. Quer dizer, nós estamos de quê? Eu acho o seguinte, tem que ter um jeito de colocar 8 ministros do Supremo Tribunal Federal nos eixos, no cumprimento da Constituição Federal. Esse é só isso que o povo brasileiro quer. Cumprir a Constituição. E imediatamente criar uma lei pelo Congresso Nacional para derrubar esse troço que está sendo aprovado, que é a liberação do aborto. Esse troço aí que é a liberação da maconha. Esse troço que é a derrubada do marco temporal indígena. E botar o Brasil de um jeito
e dar um freio na boca desse cara que só diz mentira, esculhambação com o poder judiciário, com o poder brasileiro, com o Brasil, chamar Lula da Silva. Esse rapaz mentiroso, safado, descondenado. E o pior, essa última candidata do seu Toffoli, essa que é de lascar. Por Deus que já recorreram, os magistrados recorreram. Não pode 25 bilhões que foram devolvidos aos cofres públicos, sendo 6 bilhões da estatal Petrobras, ser de novo restituído àqueles corruptos, inclusive naquela lista da Odebrecht, o amigo do meu pai, que seria o ministro Toffoli, agora ele está mostrando que realmente é inimigo do Brasil. Ele, Alexandre Malai, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, o Luiz Fux, Gilmar Mendes e você também, Rosa Weber. Infelizmente, nós não podemos fazer nada. Mas vai chegar o dia que algum macho nesse Brasil vai fazer a vontade do povo brasileiro e nossa bandeira vai voltar a ser verde e amarela e temos lá nos prédios do Brasil inteiro, escolas, prédios públicos e principalmente nos 3 poderes da República lá em Brasília. Obrigado a vocês, viu, pessoal? Eu lamento profundamente ter que dizer isso aqui, que o meu dever é esclarecer esse julgamento que está acontecendo, que tudo foi tramado para querer dizer que nós, patriotas, fomos autores desse atentado contra o Brasil, que não foi atentado, foi só uma baderna. Inclusive, senhores, já está bem explicitado tudo e mais outra coisa. Por que eles não foram de verde e amarelo no dia 7 de setembro? Porque aquela porcaria na Praça dos 3 Poderes, que não simbolizou o nosso verde e amarelo, a nossa tradição de 7 de setembro, quando a gente assistiu a pálida e fracassada apresentação de um cara que não tem a menor legitimidade para ser presidente do Brasil. Não pode, pessoal. Você pode tirar o cara da cadeia e colocar ele para ser presidente. Nós não podemos aceitar, porque se ele fosse patriota, democrata, dizer que existe democracia no Brasil, ele está mentindo. O Brasil não tem democracia mais. Quando vocês aí acordarem, vão ver que nós já somos uma Venezuela, só falta mesmo o povo brasileiro se conscientizar disso. Acorda, povo brasileiro. Doutor Heleno Lopes sou eu, viu? O Marcos Almeida, aí em São Paulo, passa esse vídeo para Jovem Pan, para eles aprenderem que eu venho numa discussão besta, um bocado de besta discutindo direito. Eles sabem uma coisinha. Ou então tem medo, porque a Jovem Pan até ameaça de fechar. Vamos, João Vitor. Bom dia para vocês todos e até domingo, se Deus quiser. 999-453883, DDD 85. Heleno Lopes sou eu sou revoltado, já estou na casa dos 84 anos de idade. Bom dia.